Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és de amor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na, 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 na.
sei o valor do óleo que tem no vaso. Vim trazer minha dor, minha adoração. Vim trazer meus dilemas, minha contrição. Decidi te encontrar, estou levando o vaso. Decidi quebrar pra me refazer e me derramar. Foi a decisão, o melhor lugar. Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés. Encontrei meu rei. Só eu sei o valor do óleo que tem no vaso. Vim trazer minha dor, minha adoração. Vim trazer meus dilemas, minha contrição. Decidi te encontrar, estou levando o vaso. Decidi quebrar pra me refazer e me derramar. Foi a decisão, o melhor lugar. Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés. Encontrei meu rei. Decidi pra me refazer e me derramar. Foi a decisão, o melhor lugar. Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés. Encontrei meu o melhor lugar. Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés. Encontrei meu Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos numa busca à presença de Deus nesse momento que a gente, já que não pode sair de casa, que a gente busque a Deus a todo instante. Amém? Tudo na paz? Glória a Deus. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, mudar um pouquinho, né, o peso, né, que está tendo hoje em dia
com essa quarentena, com reclusão, com vírus, com medo, pavor. E nós vamos falar um pouquinho de adoração e de entrega hoje. Vamos levar um assunto mais apaixonado por Jesus. Amém? Nós vamos usar texto base, Lucas 7, do 36 até os 50. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa de fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os seus cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando viu isto, o fariseu, que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles amarás mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu queria que você pusesse a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração para que Jesus fale conosco, o Espírito Santo fale conosco através dessa palavra. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha de uma maneira sobrenatural nessa noite, Pai, tocando aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, tocando, Senhor Deus, de uma maneira sobrenatural no nosso mais profundo interior, Senhor Deus. Que o Senhor venha abrindo, Senhor Deus, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir, Senhor Deus, o que o Espírito Santo nos diz. Em nome de Jesus, Papai. Queridos, eu queria salientar dois itens em cima dessa palavra. O primeiro, a coragem dessa mulher. Essa mulher teve uma coragem absurda, porque uma pecadora entrar na casa de um fariseu, naquela época, era a coisa mais absurda do mundo. E ela não mediu esforços. Ela simplesmente se jogou, ela adentrou a casa do fariseu, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, secou com seus cabelos e beijava-lhe os pés, e beijava-lhe os pés, e beijava-lhe os pés. O nível de coragem dessa mulher foi algo absurdo, o nível de entrega dela foi algo gigantesco. Ela não mediu esforços, ela simplesmente se jogou aos pés de Jesus na casa do fariseu. E aí, Deus tem me feito meditar muito a respeito disso. Porque toda vez que nós passamos por dificuldades, toda vez que nós passamos por algum pecado que nós tenhamos cometido, a gente se joga nos pés de Jesus. A gente vai, a gente se arrepende, a gente ora. Mas em que nível?
Em que nível é esse arrependimento nosso? Qual o nível da nossa adoração por Jesus? Qual nível de entrega nós temos tido com Jesus? Nós estamos em dias que nós estamos presos dentro de casa. Quanto você tem se entregado a Jesus? Quanto você tem adorado a Jesus? Quanto você tem entrado na casa do fariseu, se jogado aos pés de Jesus e lavado os seus pés com lágrimas, enxugado com seus cabelos e beijando os pés? Muitas das vezes nós nos atiramos nos pés de Jesus, pedimos perdão, adoramos a Deus, mas uma hora passa. E Jesus disse para essa mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando Jesus despachou essa mulher, ele tinha certeza que ela nunca ia abandonar ele, que ela nunca ia virar as costas para ele. E a maioria das vezes, o que nós fazemos? A gente vai, se atira aos pés de Jesus, tem um momento maravilhoso na presença de Deus, chora de soluçar, e olho inchado e nariz entupido de tanto chorar, e adorando a Deus e clamando a Deus. Quando as coisas passam, tudo volta ao normal. É isso que eu tenho meditado nesses dias. Nós não podemos, depois que passar isso tudo, voltar ao nosso normal. Nós temos que manter o nível de adoração a Deus. Nós temos que manter o nível de entrega a Deus. Nós temos que manter a nossa intimidade com Deus. Deus, essa noite ele falou, eu estava orando, eu acordei cedo, eu estava orando e Deus falou: e depois que tudo isso passar, como você vai ser? E eu acredito que Deus me fez essa pergunta justamente por causa dessa palavra. Eu acho que serve como um alerta, porque toda vez é a mesma coisa. A gente passa por um perrengue, a gente passa por um problema, a gente vai, busca Deus, a gente se entrega a Deus, atinge um nível de intimidade com Deus, porque na hora da dor a gente atinge um nível de intimidade com Deus, porque a busca é intensa, a busca é profunda, a busca é incensa, a gente não se cansa de buscar a Deus. E aí, quando tudo passa, a busca também passa. Quando tudo passa, a intimidade também passa. E aí a gente volta a se esfriar. E aí a gente volta a deixar o nosso espírito, o nosso espiritual, se esfriar. E eu acho que Deus está nos alertando com isso. Como vai ser depois que passar tudo isso? Então é uma coisa que nós temos que meditar, é uma coisa que nós temos que nos aprofundar em Deus. E pedir para o Espírito Santo, realmente pedir para o Espírito Santo, não deixar a nossa carne falar mais alto, não deixar a nossa carne vacilar, não deixar com que a gente se esfrie. Pedir ao Espírito Santo para que Ele cada vez mais esteja nos levando mais na presença de Deus, esteja nos levando mais na presença do Pai. Eu tenho meditado muito, porque todos nós já passamos muitas coisas na nossa vida. E nós sempre buscamos a presença de Deus. E sempre passa, sempre passa. Então eu acredito que Deus está preocupado. E aí a gente fala, né, com tudo que está acontecendo, poxa, mas Deus às vezes não olha pra gente. Ah, mas Deus, será que Deus está olhando por nós, queridos? Deus nunca tirou o olho de nós. Deus nunca tirou um cílios de nós. E aí a minha pergunta é, e os nossos olhos? Os nossos olhos estão voltados para Jesus? Os nossos olhos estão voltados para Deus, para o Pai?
a ponto de entrar na casa do fariseu, se jogar aos pés de Jesus e chorar a ponto de lavar os pés dele. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais impressionante, que coisa mais fantástica. Não tem como mensurar isso. Você ter o prazer de se ajoelhar e chorar, lavar os pés de Jesus. Tenta dimensionar o tamanho disso. E aí Jesus visualiza naquela sala, Jesus sentado, você ajoelhado nos pés de Jesus, chorando, lavando os pés de Jesus. Estou falando de Jesus, eu não estou falando qualquer pessoa, estou falando de Jesus. E aí você com os seus cabelos, você secar os pés de Jesus. E aí você ficar beijando os pés de Jesus. E beija, e beija, e beija, e beija os pés de Jesus. E aí você ungir os pés de Jesus. Olha esse nível de adoração, olha o nível de coragem que essa mulher teve. Imagina a reunião que estava tendo naquela sala, naquela noite. Entre os fariseus, imagina, é como se fosse o prefeito da cidade com os vereadores. E o prefeito convidar Jesus para comer na casa dele. Você, um pecador, uma pecadora, entrar na casa do prefeito, começa que seria quase impossível entrar por causa de seguranças e tudo mais. Mas você entrar na casa do prefeito, independente do que ele acha, do que ele pensa, do que ele vai pensar ou deixar de pensar, você se atirar aos pés de Jesus e o adorar. E prestar reverência. E lavar os pés de Jesus. Olha como isso é grande, olha como isso é profundo. Amados, se nós meditarmos em tudo que Deus nos fala na palavra dele, se nós estudarmos a Bíblia com afinco mesmo, a gente vê o quão Jesus, quão Deus é apaixonado por nós. E aí a pergunta é, e nós? Quão apaixonado você é por Jesus? O quão apaixonado você é por Deus? Hoje eu vejo a nossa geração, a nossa juventude estagnada. Sabe, meus queridos, nós nunca vimos alguém implantar um reino de uma maneira calma, tranquila. Davi guerreou para o reino dele. Saul guerreou. João Batista, para preparar o caminho, foi para cima, guerreou por paixão, por adoração a Jesus, a Deus, a obra. E eu vejo nossa geração, eu vejo nós mesmos. Eu falo por mim, meus queridos, eu não estou falando A, B ou C, não. Está passando aqui primeiro. Nós temos que ter atitude como essa mulher teve. Nós temos que ter entrega como essa mulher teve. E dar um basta em muitas coisas na nossa vida e começar a realmente almejar e implantar o reino de Deus. Levar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Por que nós temos medo? Por que nós temos vergonha de alguém que nos amou? Essa mulher não teve vergonha de entrar na casa do fariseu para adorar Jesus. Por que nós temos vergonha? Aí entra a pergunta mais uma vez, como nós estamos? Como está o nosso coração? Como está o nosso nível de entrega? Sabe, amados, o reino de Deus ele é implantado não é com carinho, não é com delicadeza. O reino de Deus é implantado, é tomado à força. Nós temos que amar a obra, nós temos que amar Jesus, nós temos que amar a Cristo. Porque se nós amarmos, nós vamos amar o próximo. E aí nós não vamos ter vergonha de levar a palavra. Nós não vamos ter vergonha de entrar na casa do fariseu e adorar Jesus.
Nós não vamos ter vergonha de entrar na casa do fariseu e beijar os pés de Jesus. Nós não vamos ter vergonha de encontrar o nosso vizinho e lançar uma palavra de amor. Jesus te ama. Quando eu falo que o reino de Deus tem que ser implantado, tem que ser tomado à força, não é briga, não é... Vocês entendem o que eu estou falando. Mas nós temos que ter atitude. Essa é a força que eu falo. É atitude, nós temos que ter atitude. Num dos cultos dos jovens eu falei que eu creio, Deus tem me falado que a nossa geração é uma geração que vai gerar um impacto, que vai gerar uma mudança brusca na igreja. Na igreja no geral, eu não falo na igreja Atos, eu falo na igreja no geral. A nossa geração vai revolucionar a igreja e eu acredito piamente nisso. Deus tem falado muito isso no meu coração. Só que para isso a gente precisa mudar a nossa atitude. Nós precisamos ter o nível de adoração que essa mulher teve. Nós precisamos ter o nível de entrega que essa pecadora teve. Não se importar com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar de nós. Não se importar com nada. Simplesmente se atirar, se jogar aos pés de Jesus. E Jesus, eu vou para a tua obra, porque eu te amo, eu te adoro. Eu vou beijar os teus pés, eu vou chorar, eu vou lavar os teus pés na praça, eu vou lavar os teus pés na minha rua, na esquina da minha rua, eu vou lavar os meus pés na casa do meu vizinho. A criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Quem aí é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. E eu oro para o Espírito Santo. Eu oro profundamente para o Espírito Santo mudar o meu ser. E que eu venha a ter o mesmo nível de adoração, o mesmo nível de entrega que essa mulher teve. De não se importar com o que vão pensar ou deixar de pensar. Nesses dias eu tenho caminhado aqui no condomínio, porque não pode sair, então eu estou caminhando no condomínio, e muitas das vezes eu estou orando, Pai Nosso, estou orando, e sempre eu passo pelas pessoas que estão passando por mim aqui, cumprimento, bom dia, tal, que Deus te abençoe. Eu acredito que isso já é algo que Deus mudou dentro de mim. Sabe, meus amados, a gente não precisa sair pregando e já querendo a conversão dessas pessoas instantaneamente. Você vai lançando palavra. E Deus tem me ensinado isso. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Tenha um dia na presença do Senhor. Um dia essa pessoa pode chegar... Fala, poxa, você fala tanto, que Deus te abençoe, um dia na presença do Senhor, o que você é? E aí você fala, e aí você abre o jogo. Então eu tô percebendo, eu tô crendo que Deus está querendo nos levar a um nível acima de entrega, um nível acima de adoração. O início dessa quarentena foi uma fase de muito arrependimento, onde nós nos quebrantamos muito. A equipe de intercessão sabe, a maioria dos irmãos eu acredito que saiba também. E foi muita revelação de Deus, sabe? Foi muita entrega, Deus nos entregou muita coisa, e muito, meus amados, mas muito arrependimento. E eu acho que, assim como essa mulher, Deus disse, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Só que quando ele fala para essa mulher, vai-te em paz, não é vai embora, some, vai em paz, não. Vai fazer a boa obra em paz, filha. Você não tem mais pecado. A sua fé te salvou, você está livre do seu pecado.
O seu nível de entrega, o seu nível de adoração foi absurdo. Então vai em paz, faz a tua obra. Faz a minha obra. Implanta o meu reino. Toma o meu reino. Saqueia o inferno e povoa o meu reino. Você está pronta para trabalhar, você está pronta para a obra. Então eu acho que esse foi o propósito inicial dessa quarentena. Sabe, as pessoas às vezes falam, mas vocês são religiosos demais. Ai, porque tudo para vocês é... Gente, tudo pra gente é Deus. Tudo pra gente tem que ser Deus. Se a nossa razão de viver, se a nossa razão não for Deus, a nossa vida não tem existência. Eu vivi dos dois lados. Eu não nasci crente, eu não nasci cristão. E eu posso dizer com toda a propriedade, a vida sem Deus não é nada. Então sim, eu sou mesmo. Tudo para mim é Deus. Tudo para mim é Deus e Deus está me dando uma chance, mais uma chance de eu aumentar, de eu elevar o meu nível de adoração, de eu elevar meu nível de entrega. Às vezes a gente fala adoração, 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 é música, é cantar, é louvar. Também é, e Deus recebe de uma maneira sobrenatural. Os anjos, os arcanjos estão lá a todo instante, santo, 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 e não cansam, toda hora santo. Lá está o mais perfeito louvor. Mas eu tenho para mim que adoração não é somente música. Como eu já falei para os jovens, adoração está nas nossas atitudes. Essa mulher teve um alto nível de adoração. Ela não foi lá tocar harpa. Ela não foi lá tocar flauta, tocar gaita, tocar guitarra. Ela não foi lá tocar, ela não foi lá cantar. Ela foi lá simplesmente chorar, lavar os pés de Jesus, beijar os pés de Jesus e ungir os pés de Jesus. E essa mulher atingiu um alto nível de adoração. Se não o maior da Bíblia. Essa mulher atingiu um nível de adoração que não dá para mensurar. E ela não cantou, ela não tocou instrumento. Então, eu nesse momento eu tenho certeza que as nossas atitudes podem adorar a Deus. Você crer, você orar, você buscar, você no reino espiritual, brigar, batalhar e lá fora levar a palavra para implantar, para trazer o reino de Deus na terra, é um alto nível de adoração. É um alto nível de adoração, meus amados. O povo lá fora, ainda mais nessa época, eles precisam ouvir o amor de Deus. Eles precisam ouvir o cuidado de Deus. Você pegar uma pessoa desesperada lá fora e falar, filho, Deus não tirou os olhos de você. Ele está o tempo todo com os olhos em você. Volta os seus olhos para Ele. Ou então você passar na rua, numa caminhada, e falar que Jesus te abençoe. Bom dia, meu querido, tudo bem? Que Jesus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Quão rico é essas palavras. E, amados, a própria palavra diz que a semente não é jogada em vão. A semente não volta vazia. A semente não volta vazia. O que é a semente? É a palavra. A semente é a palavra. Quando você lança a palavra, você joga a semente.
Você joga semente e Deus vai regando. Deus vai regando, às vezes não é nem a gente que colhe, também não importa. O importante é povoar o reino de Deus. O importante é nós implantarmos o reino de Deus na terra. É nós termos o nível de entrega que essa mulher teve e sem pensar o que vão achar ou deixar de achar, se jogar aos pés de Jesus e levar a palavra dele e falar dele. É isso que ele espera. Ele não teve vergonha de pagar os nossos pecados. Ele não teve medo de pagar os nossos pecados. Ele não teve vergonha e nem medo de comprar a nossa salvação. Ele não teve vergonha e nem medo de levar o meu e o seu pecado nas costas dele. Por que que nós temos esse medo? Por que que nós temos esse pecado? Perdão. Por que que nós temos essa vergonha? Sendo que ele não. Aí sabe como, no que cai? Aqui lá ele já fez, tá tudo suave. Eu já aceitei, agora é só esperar pro arrebatamento. Não, filhos. Não é. Não é. Se você acredita nisso, pede para Deus mudar seu pensamento. Você está errado. Você está errado. Ele anseia, ele espera profundamente que você tenha a entrega, a ousadia dessa mulher, que você tenha a fibra de Davi, por exemplo, que você tenha a força de Davi para realmente guerrear contra os maiores, para implantar o reino dele nessa terra. Então, meus amados, é isso que eu queria falar com vocês nessa noite, para a gente pensar um pouquinho sobre essa entrega, o quanto nós estamos nos entregando, o quanto nós estamos adorando a Deus, o quanto nós estamos sendo omissos com Deus, com Jesus. O quanto? Quando passar tudo isso, você vai voltar à mesmice que você estava antes disso tudo começar? Se você não estava, glória a Deus, que permaneça cada vez mais pro alto. Mas eu acredito que muita gente, antes disso tudo, estava passando por uma certa frieza, uma certa mesmice, um certo, tá ótimo, tá bom, deixa rolar. E aí com tudo isso a gente começa a buscar Deus, porque começa a ficar com medo de morrer, começa a ficar com medo disso, daquilo outro, você começa a buscar Deus, sua intimidade com Deus começa a aumentar, você começa a ouvir mais a Deus, e aí, você vai deixar tudo isso passar? Você vai deixar tudo isso morrer depois que acabar essa história de pandemia? Então, queridos, eu queria pedir a vocês, do fundo do meu coração, começa a orar dentro de você para o Espírito Santo não deixar isso passar. E começa a gerar dentro de você cada vez mais a sede pela busca de Deus. Que Ele comece a gerar cada vez mais dentro de você e de mim a sede, a fome, o ansiar pela presença de Deus. E queridos, vamos buscar o mesmo nível de adoração. Vamos buscar o mesmo nível de entrega, de intrepidez dessa mulher. E nos jogar aos pés de Jesus aonde for. E trazer, e implantar o reino dele nessa terra. As pessoas lá fora estão sedentas. Pensa nisso. Tá bom? Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Coloca a sua mão no coração. Vamos fazer uma oração. Senhor, eu te peço, papai, que o Senhor venha de uma maneira sobrenatural em nossos corações. Santo Espírito,
Derrama sobre nós o espírito do verdadeiro adorador. Derrama sobre nós, Senhor, um espírito de um verdadeiro guerreiro. Derrama sobre nós o espírito de intrepidez, Senhor. Que nós possamos buscar a presença de Deus com toda adoração, com toda extravagância, com toda entrega, com toda a intrepidez que essa mulher teve. E que nós possamos implantar o reino de Deus aqui na terra, que nós possamos saquear o inferno e povoar o reino de Deus. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor toque no coração de cada um dos meus amados irmãos, Senhor. Toca, Santo Espírito, e faz a obra completa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Amém, queridos. Que Deus os abençoe grandemente. Tenham uma semana maravilhosa. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.